Estou muito feliz por estar aqui nessa manhã, pela segunda vez. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão rica que me concede de estar aqui na aula, ministrando a palavra do Senhor pela segunda vez. Isso para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado, pastor Elísio, pela confiabilidade que me confere essa tribuna santa de Deus para pela segunda vez ministrar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus por isso. Coloque de pé, amados, nesse instante. E nós vamos ministrar a palavra do Senhor nesta manhã com algo que Deus tem falado no meu coração já há muito tempo. Deus tem ministrado a mim já há muito tempo com essa palavra. Eu venho meditando nela, estudando ela, e o Senhor tem ministrado no meu coração. É uma palavra que Deus tocou no meu coração. O pastor me convidou para poder ministrar a palavra no domingo passado. Eu senti o Espírito Santo de Deus poder ministrar essa palavra. É uma palavra que eu tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração. Quero agradecer ao irmão Miguel, que está com nós outros aqui, pela amiga. Necessita de translation? Necessita de translation? Necessita de tradução? Não? Me entendes bem? Sim? Ok, amém. Senta mais calma, mais aceita. Como? Aleluia. Glória a Deus, é verdade, irmão. Abra suas Bíblias, queridos, em Gênesis, livro de Gênesis, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo 24, está escrito o seguinte: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém, igreja? Amém. Eu vou ler de novo. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Amém. Agora eu leio toda a igreja, toda a batista que repete comigo logo após mim. E andou. Vamos andar. E andou. Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra, queridos? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a New Baptist Church já deu para essa palavra. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplauda, amados. Aplauda essa palavra. É a palavra de Deus santa, inerrante, irrefutável, inspirada por Deus. Amém? Amém. Eu sempre tenho esse costume de pedir às pessoas que aplaudam a palavra de Deus. As pessoas aplaudam tantos ídolos, né, pastor? Aplaudam tantas coisas, mas aplaudir a palavra de Deus, porque ela é santa. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, agradecemos a ti, Senhor, e te louvamos pelo teu povo que aplaudiu a tua palavra, Senhor, não somente aqui nos Estados Unidos, em Múnich, mas, ó Pai, no Brasil, em todo lugar, a tua igreja aplaude a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por você estar conosco. Me usa para a glória do teu santo nome. Que diminua eu e que tu cresças cada vez mais, ó Pai amado. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Esse povo veio ouvir a tua voz. Ó Pai, ninguém veio aqui ver o homem e ouvir o homem, mas as pessoas vieram aqui ouvir a tua voz. Vem com o teu espírito e tome a boca do pregador, tome o lugar do pregador. Fale com cada vida que está aqui presente, com cada pessoa que está aqui, Senhor, que vai ouvir pela internet, e que a tua palavra vá e produza um resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, irmãos. Podem se sentar, queridos. Aleluia. Primeira coisa que eu gostaria que você escrevesse aí, amados, ao lado do versículo 18, eu gostaria que você escrevesse os dois significados do nome Enoque. Escrever. A palavra
palavra Enoque tem dois significados. E são opostos muito interessantes nisso. O primeiro significado é iniciante. Escreve. A palavra Enoque quer dizer iniciante. E o outro significado da palavra Enoque, escreva do lado também na sua Bíblia, quer dizer mestre. Interessante mesmo, né, Márcio? Uma pessoa que tem um nome que tanto fala do neófito, do principiante, do iniciante, daquele que está começando, como fala que é mestre. Aquele que já sabe, nós temos um mestre mesmo. O pastor Elias é mestre na palavra, eu me sinto honrado com isso. Esse homem chamado Enoque, amados, ele nasceu de um outro nome, um homem chamado Jared, que você pode ver no versículo 20. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Enoque, queridos, era filho de Jared. Jared gerou a Enoque, como você vê no versículo 18. E Enoque, amados, está vivendo normalmente. Não pediu para nascer, está no mundo, está vivendo, mas ele não vive como as outras pessoas do mundo. Ele tem algo de diferente, amados. Enoque é um homem diferente, totalmente diferente. Ele se casa, né? E aos 65 anos de idade, Enoque vai ter um filho chamado Metusalém. Veja comigo no versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Esse Metusalém, queridos, você já ouviu falar dele, mas com o nome de Matusalém. Quando alguém se refere a uma pessoa muito velha, diz: aquele é o Matusalém. Porque Matusalém ou Metusalém é o nome certo na Bíblia, Metusalém. Metusalém foi o homem, queridos, que mais viveu em anos na história da Bíblia. Foi o homem que atingiu a maior idade, a maior velhice na história da Bíblia. Esse Metusalém, queridos, você pode ver o tempo que ele viveu, no versículo 27, olha só. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Ele viveu até mais do que o próprio Adão, queridos. Esse Metusalém é o oitavo depois de Adão. Ele viveu até mais do que Adão. Metusalém. Pois bem, amados, quando Enoque teve esse filho, Enoque tinha 65 anos de idade. E o nascimento de Metusalém, amados, vai provocar uma mudança espiritual na vida de Enoque. Quando aquele filho nasceu, quando Metusalém nasceu, Enoque, queridos, mudou o sentido da sua vida completamente. Ele passou a viver de uma outra maneira. Veja no versículo 22. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. O nascimento de Metusalém, amados, quando Enoque tinha 65 anos de idade, fez com que Enoque, tomasse uma decisão espiritual. A partir de agora, eu vou andar com Deus. A partir de agora, eu só quero Deus. E Enoque se tornou uma pessoa profundamente espiritual, mas andava com Deus todos os dias, todas as horas. Só queria saber de Deus. Isso aconteceu depois do nascimento de Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. 300 anos, amados, gerou filhos e filhas. Quer dizer que nos próximos 300 anos de vida de Enoque, em nenhum dia sequer ele irá se desviar de andar com Deus.
Durante 300 anos, depois do nascimento de Metusalém, não haverá um dia sequer que Enoque volte atrás, ou esfrie o seu relacionamento com Deus, ou se desvie, ou recue. Mas pelo contrário, cada vez mais Enoque vai andar com Deus, só com Deus, só querendo Deus, só cuidando das coisas de Deus. Amados, Enoque se torna um homem profundamente espiritual. Olha, queridos, depois do nascimento de Metusalém, por 3 séculos, Enoque vai andar com Deus, todos os dias, todas as horas. Então Enoque agora está com 365 anos de vida, e ele está andando com Deus, e andando de uma tal maneira, tão próxima de Deus, que vai acontecer esse negócio surpreendente, quando Enoque está com 365 anos de vida. Versículo 23 e 24. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando Enoque, queridos, já estava com 365 anos de vida, ele teria uma expectativa de viver pelo menos mais 600 anos, como os outros viveram. Mas a palavra está nos dizendo que quando Enoque, amados, completou 365 anos de vida, ele não foi visto por mais ninguém, nem parentes, nem conhecidos, nem esposa, nem os filhos, nem os amigos, nem vizinhança. Enoque simplesmente sumiu e não se achou mais, não foi visto mais, amados. E a palavra está dizendo que Deus o tomou para si. Se você fosse pensar assim, mas pastor, será que Enoque não morreu e não acharam o corpo dele? A Bíblia está dizendo, e de uma maneira assim bem objetiva e simples, sem dar maiores detalhes, que Deus o tomou Enoque para si. E só com relação a Enoque, queridos, é que você vai ver essa frase aqui: Deus para si o tomou. Porque antes de Enoque viveram 7 homens, amados, líderes na face da terra, e a Bíblia fala que de todos eles, e diz que todos eles antes de Enoque morreram. Quer ver? Vê comigo aqui mesmo no versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então a Bíblia está dizendo: Adão viveu 930 anos e morreu. Aí depois Adão teve 7, versículo 8 a gente lê: e foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Depois de 7, amados, teve um homem chamado Enos, versículo 11 nos diz: e foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Aí depois de Enos teve um homem chamado Cainã, e o versículo 14 diz: e foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Está vendo só? Depois de Cainã teve um homem chamado Malalael, e o versículo 17 diz: e foram todos os dias de Malalael 895 anos e morreu. Está parecendo aquele camarada, morreu. É verdade? E aí fala no versículo 20 do pai de Enoque: e foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Morreu. Só de Enoque que não fala e morreu. Por que não morreu, queridos? Enoque andou com Deus, andou 300 anos com Deus, sem se desviar um único dia, sem se afastar, sem recuar. André não teve problemas? Teve, durante os 300 anos teve. Ele teve problemas, claro que teve, como nós temos. Não é verdade, pastor?
mas em nenhum momento ele voltou atrás, ele desistiu, e andou Enoque com Deus. Versículo 24 que nós lemos no início diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. Porque ele morreu aos 165 anos? Não. Porquanto Deus para si o tomou. Então, amados, Enoque não morreu. Ele foi um homem que, após o nascimento do seu filho Metusalém, passou a se dedicar inteiramente ao reino de Deus. Numa época, amados, em que não existia a Bíblia, nem o Evangelho, e nem pregadores. Ele era um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. E ele iniciou, daí o seu nome Enoque, quer dizer também, tem esse significado, iniciante. Ele iniciou um novo tipo de relacionamento com Deus, do ser humano com Deus, um relacionamento de intimidade. Ele estava no mundo, vivia no mundo, tinha família, tinha filhos e filhas, ele gerou filhos e filhas, mas ele colocava Deus em primeiro lugar. Enoque andava com Deus, ele iniciou um tipo de relacionamento com Deus, amados. Por isso, Enoque quer dizer também iniciante, como também ser um discípulo, um que está começando a aprender. E Enoque quer dizer mestre, porque depois de 300 anos andando com Deus, ele se tornou um profundo conhecedor das coisas de Deus, se tornou mestre nas coisas de Deus. Tanto é, queridos, que logo no primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver a Bíblia relatar com tanta simplicidade o arrebatamento de um homem que não vai passar pela morte e que vai viver com Deus sem ter provado a morte. Um homem que não vai morrer e não morreu até hoje, pode acreditar nisso. Enoque não morreu até hoje, queridos, mas ele viveu de uma tal maneira com Deus, andando com Deus todos os dias, queridos, que não era mais possível continuar no mundo. Deus poderia ter dito: eu vou fazer o seguinte, vou esperar Enoque ficar bem velho, quando ele estiver com 900 anos de idade, aí ele morre, aí eu pego a alma dele, coloco a alma dele lá no paraíso. Deus poderia ter feito isso, mas Deus não vai fazer isso para Enoque. O homem é tão íntimo de Deus, ele anda tanto com Deus, que Deus não vai querer que ele continue mais no mundo. Vou contar para vocês uma ilustração. Uma criança veio da escola bíblica dominical, um domingo pela manhã, e a mãe pergunta para ele: e aí, meu filho, o que você aprendeu hoje na igreja? Mãe, eu aprendi hoje na igreja sobre um homem chamado Enoque, que Deus falou para ele: segue-me. Aí o Enoque foi seguindo a Deus, e ele foi conversando com Deus, e andando com Deus, e foi andando com Deus, e conversando com Deus, e foi andando 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 com Deus. Ele ficou tão longe de casa, quando ele viu, ele estava tão longe de casa, Deus falou para ele: Enoque, agora está muito longe para você voltar, você já andou tanto comigo, agora fica comigo na minha casa. E ele ficou morando com Deus, mãe. Enoque andou tanto com Deus que foi isso que aconteceu, queridos. Deus o tomou para ti. Deus falou: Enoque, não vai voltar mais para esse mundo, não. Não vai voltar para aquela geração. São ímpios, são maus, são perversos. Você é muito diferente deles, Enoque. Você já se tornou um habitante do céu. Você se tornou tão diferente dos ímpios, Enoque. Você se tornou um homem tão justo e tão bom, de tanto andar comigo, que você fica melhor no céu do que na terra. Então fica comigo, Enoque. E Enoque, todo feliz, não sentiu nem saudade da família. Ele foi tomado vivo por Deus. Aleluia. E é surpreendente, queridos, que no Antigo Testamento haja um relato desse arrebatamento. Agora, por que Enoque, amados, andou tanto com Deus? E por que Deus queria Enoque? Por quê? Porque que Deus viu de tão especial em Enoque, que não
esperou Enoque morrer. Só porque Enoque andou com Deus? Não. Porque tem muita gente andando com Deus, mas não obedece a Deus. Não é verdade? Conhece a palavra, vai sempre na igreja, mas coloca o mundo em primeiro lugar. E Deus, quando dá, Ele coloca em primeiro lugar. Quando dá, Ele leva a vida dela. Tem gente que não anda com Deus, anda com Deus, anda com Deus, e nem por isso Deus vai arrebatar. E nem por isso essa pessoa irá para o céu. Por que Enoque, queridos, conseguiu esse privilégio no Antigo Testamento de ser arrebatado vivo e morar com Deus, sem passar pela morte? Por quê? Vamos ver. Vamos tentar descobrir mais algumas coisas sobre a vida de Enoque, queridos. Porque, amados, Enoque, eu falei para você que ele também se tornou um mestre nas coisas de Deus, e por isso o seu nome quer dizer mestre. Por que ele se tornou esse mestre? O que ele fazia com o seu conhecimento, queridos? Já que Enoque, amados, principiou a andar com Deus, foi um iniciante, e ele andou com Deus durante 300 anos, ele aprendeu muitas coisas, amados. O que ele fazia com esse conhecimento? Ora, se ele é mestre, ele só podia ensinar, não é verdade? Ele só podia estar ensinando. Então Enoque não ficou simplesmente andando com Deus. Enquanto ele andava com Deus, ele ensinava as pessoas. E a carta, queridos, de Judas, vamos lá para Judas, quero que você veja comigo. A carta de Judas, ela aparece antes de Apocalipse. Você vê a carta de Judas, é uma carta pequenininha, queridos. Esse Judas, queridos, não é o irmão de Tiago, não é Judas Iscariotes. Esse Judas era irmão de Tiago. E Judas, queridos, ele escreve nessa carta, na sua carta, ele escreve no versículo 14, ele escreve o seguinte: acompanhe comigo. Achou aí? E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O que Enoque fazia, queridos? Enquanto andava com Deus, ele dizia: o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos. Olha só a mensagem que Enoque pregava. Olha o que ele ensinava para todas as pessoas que ele encontrava. Ele dizia: o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos para fazer justiça